Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre o dinheiro e o bem-estar, o dinheiro e a felicidade, que é um assunto, né, que interessa a todo mundo e eu tenho algumas considerações a fazer, tá bom? Bem, primeiro falando sobre o dinheiro, né? Como eu já mencionei em outros vídeos, outras palestrinhas que eu tenho feito aqui para o YouTube, quando as pessoas viviam no interior dos, dos países, né, praticando a chamada agricultura de subsistência, o dinheiro não era tão importante porque as pessoas podiam conseguir sua sobrevivência sem necessariamente ter acesso ao dinheiro, né? É claro que nas grandes cidades, principalmente ligado aos negócios do Estado, né, dos estados nacionais, né, já existia uma série de processos sociais dependendo do dinheiro, baseados né, no dinheiro. Mas para as pessoas que moram, famílias, né, que tinham seus negócios no interior, lá, né, com agricultura, pecuária de pequena escala, mais para consumo próprio, essas pessoas não tinham tanta dependência do acesso ao dinheiro para sobreviver. Mas depois que houve, né, essa urbanização e essas pessoas, os seus filhos, né, saíram do interior e foram morar nas grandes cidades, nas periferias da grande cidade, ali as pessoas passaram a ser dependentes de ter acesso ao dinheiro para sobreviver, porque ali elas não podem, né, ter o seu próprio produção de recursos, elas dependem do dinheiro para ir no mercado e comprar os itens de sobrevivência, para se alimentar, né, e ter todas as condições, né, de energia elétrica e pagar a conta de água, pagar transporte, etc. Elas precisam ter dinheiro, né? Então, o dinheiro se tornou um fator muito importante para a vida, mas, né, como todo mundo sabe, né, o bem-estar ou a felicidade ela tem uma relação com o dinheiro, né? Porque sem o acesso a esses itens de sobrevivência, ninguém consegue se sentir bem ou ser feliz, né? Isso é óbvio. Mas também não é uma relação automática, porque as pessoas podem ser ricas e infelizes, né? Se sentir mal e até subtrair a própria vida, né? Numa situação mais extrema. Então, a relação entre o acesso ao dinheiro e o bem-estar, ela existe, mas não é algo determinístico ou mecânico ou automático, né? Então eu quero justamente tratar desse assunto aqui. Mas tem um item, uma afirmação que eu vou fazer muito importante para a gente entender a lógica do dinheiro na sociedade. Tá? Então eu não estou falando aqui de economia, macroeconomia, eu estou falando de sociologia. Né? Para a gente entender o dinheiro, a gente tem que entender como é que ele circula na sociedade. Então a regra básica é o seguinte: é um pequeno grupo que emite o dinheiro. O dinheiro não nasce na árvore que nem uma fruta, não. O dinheiro é feito pelas pessoas, por algumas pessoas, por um grupo de pessoas faz o dinheiro. E o resto da sociedade, para ter acesso ao dinheiro, tem que prestar alguma contrapartida para essas pessoas que fazem o dinheiro. Então isso aí, gente, é muito importante para a gente entender todas as sociedades, né, que usam o dinheiro, né, no qual o dinheiro se tornou um fator crítico para a sobrevivência e para o bem-estar das pessoas. Né? Então, ainda não existe um sistema de que o dinheiro que é emitido pelo Estado ou por quem quer que seja distribuído equitativamente para todas as pessoas. Isso é o que eu defendo, colegas como Jackson, Sionek defendem. Poucas pessoas ainda defendem isso, mas eu acho que é o futuro da humanidade. Você tem um sistema em que cada centavo que é emitido de dinheiro é distribuído igualmente para todos, todas as pessoas vivas daquele país, certo?
Então, eu acho que seria uma situação ideal, mas não é assim. Como é que é na realidade? Um grupo restrito emite o dinheiro, produz o dinheiro. E não precisa necessariamente ser o Estado, né? A gente viu aí com as moedas sociais, com o Bitcoin, qualquer um pode emitir dinheiro, desde que os outros confiem e usem esse dinheiro na confiança de que ele tem valor, né? Então, a questão é o seguinte: quem não emite o dinheiro tem que ter uma relação de servidão para com quem emite para ter acesso ao dinheiro. É muito simples, né? Num país como o Brasil, né, tem basicamente duas formas da pessoa que não emite o dinheiro ter acesso. Uma é trabalhando para o próprio Estado. O Estado emite, a pessoa recebe seu salário do Estado, então está garantido, né, o seu acesso ao dinheiro. Né? Por isso que é tão bom assim ter o chamado emprego público, né? E as pessoas até às vezes abusam, né, de conseguir esse emprego público e não gerar um valor para a sociedade correspondente ao que elas recebem, né? Isso é uma distorção, claro. Mas é uma forma tranquila de ter acesso ao dinheiro. No final do mês está lá o salário, né? A pessoa não precisa se estressar muito para ter o acesso ao dinheiro, seja um salário maior ou menor. O importante é que a pessoa tá mamando na teta do Estado, certo? Usando o termo vulgar. Mas a pessoa está tendo seu suprimento de dinheiro, a pessoa precisa do dinheiro para sobreviver ou para manter o seu padrão de vida, e ela está recebendo do Estado, que é o principal emissor de moeda, né? É o emissor que tem mais autoridade para isso, né? Porque a moeda que o Estado emite, ela é garantida pelo poder do Estado naquele território. Poder que se expressa, inclusive, pela imposição de taxas, né? E o chamado imposto, que obviamente é imposto. Então isso é uma expressão do poder do Estado. Então a moeda emitida pelo Estado, ela é forte, porque o Estado tem poder, tem a força. O Estado, pelo menos em princípio, tem o controle das Forças Armadas o controle do sistema judicial, do sistema policial, e etc, etc. Tem uma série de aparelhos do Estado que garantem o seu poder, né? Então, a moeda emitida pelo Estado é a mais forte, a mais garantida do que a moeda emitida, né, por pessoas aí da área da tecnologia da informação que não tem nenhuma função pública, como foi o caso do Bitcoin, né? Uma moeda digital emitida pelo Estado é muito mais garantida do que o Bitcoin, né? Bem, então continuando aqui, né? Então, a gente está no seguinte ponto, né? Para a pessoa ter uma certa qualidade de vida, se sentir bem, ela tem que ter dinheiro, um acesso ao dinheiro. Pode ser mais ou menos, mas ela precisa ter acesso ao dinheiro. Mas nem para ter acesso ao dinheiro, ou a pessoa emite, né? No caso aí é um banqueiro, né? Ou é o Estado, ou a pessoa tem acesso direto a quem emite. No caso de quem trabalha para o Estado. E também eu vou incluir aí quem trabalha pelos bancos, porque no sistema financeiro atual os bancos emitem dinheiro. Eles precisam ter comprar reservas do Estado para garantir esse dinheiro que eles emitem, mas os bancos particulares emitem, né? Tem pesquisas que comprovam isso empiricamente. Essa é uma questão empírica, científica, né? Tá experimentalmente provado que os bancos emitem dinheiro, né? Bem, então continuando. O resto da sociedade tem que fazer alguma coisa que agrade ou que seja de interesse de quem tem o dinheiro para ter acesso ao dinheiro, né? Então, um profissional tem uma qualificação técnica, ele vai prestar um serviço para um banco, ele vai receber um pagamento, né, do banco, né? Ou, né, uma empresa vai prestar um serviço para o Estado federal ou até no plano municipal, né, vai receber um pagamento pelo serviço ou pela obra, né? As empreiteiras que fazem obras públicas, né, elas recebem desse dinheiro que vem direto da fonte, que é do Estado, né? E o resto da sociedade tem que conseguir o dinheiro que está em circulação já, né? Quer dizer, não é direto da fonte.
Então, né, eu até tenho mencionado isso, a burguesia, né, que é uma classe que foi revolucionária, né, nas relações humanas, né, permitindo superar o feudalismo, em que os laços de sangue eram determinantes da hierarquia social, né, com a burguesia se abre um espaço aí de liberdade econômica, na qual as pessoas podem empreender e se tornarem ricas, né? Ou conseguiam melhorar a sua condição de vida do ponto de vista econômico. Essa classe social, a burguesia, ela, pelo menos inicialmente, ela não tinha acesso à fonte do dinheiro, que era o rei, né? Ou a rainha. Então, ela capta, que os burgueses fizeram? Criaram empresas, né, principalmente na Revolução Industrial, criaram indústrias em que eles, né, produzem bens em larga escala e vendem esses bens para o povo. E utiliza o povo, né, trabalhador, para gerar esses bens. E consegue ter lucro como? Né? Isso aí é o ABC de Karl Marx, né? Porque o montante das vendas, né, o valor bruto das vendas, ou melhor, o valor líquido das vendas, né, é maior do que o valor líquido pago aos trabalhadores. Isso aí, desde que o capitalismo é capitalismo, é assim, né? Isso aí não mudou. Então, a fonte do dinheiro que a burguesia acumula, do capital que a burguesia acumula, não é só o dinheiro, né? Porque com dinheiro você tem acesso a comprar bens móveis e imóveis. Então nós temos burgueses, capitalistas que são bilionários, trilionários. Como é que eles conseguiram esse dinheiro? Gerando algum produto, um bem, um serviço que é vendido para o povão, né? E vendido por um preço que permite que eles tenham lucro. Então eles usam o povo como, né, força de trabalho e vendem para esse mesmo povo, né? Só que aí vai acontecer a contradição que o Marx já falou, né? Já tratou e que continua existindo. Porque você pensa, né? Para você ter lucro, você tem que ter um valor de venda maior do que o que você paga para os trabalhadores e também paga pela matéria-prima, pelo transporte, pelos impostos e tudo mais, né? Só que quem vai comprar esse produto é o próprio as pessoas que trabalham nessas indústrias e outras empresas de serviço atualmente, ou do setor primário, agronegócio, agropecuária. Né? Nós temos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. As pessoas que trabalham nesses 3 setores que vão receber salários e vão comprar os produtos gerados nesses 3 setores da atividade produtiva, certo? Então, vai haver sempre uma falta de dinheiro para as pessoas comprarem tudo que é produzido. E aí nós temos uma série de expedientes eficazes, diga-se de passagem, que os capitalistas usam para conseguir vender tudo e ter o seu lucro. Porque se eles produzirem e não vender, eles têm prejuízo, eles fecham a fábrica ou a empresa que, né, do setor primário, secundário, terciário. Certo? Bem, tá, agora então vamos falar do bem-estar, da felicidade, né? Então a conclusão que eu tiro da primeira parte é o seguinte: se você não é um emissor de dinheiro, você não está num grupo da sociedade que emite o dinheiro, você tem que servir, agradar, atender os interesses de quem emite para você ter acesso ao dinheiro. Isso é uma regra básica, gente, das histórias policiais. Eu já li muito livro policial quando era adolescente. E é sempre assim, o detetive, quando o detetive está investigando um crime, ele vai ver a questão da motivação, né? E ele vai ver como que a pessoa, como que os suspeitos, né, conseguem o dinheiro para sobreviver e para manter sua vida, seu padrão de vida. Porque é aí que vai estar, muitas vezes, na ficção ou na vida real, aí que vai estar a chave para decifrar o crime. Como a pessoa tem acesso ao dinheiro, né? Porque
Se esse acesso é bloqueado, a pessoa pode chegar a esse ponto de cometer um furto ou um assassinato, né? Porque a pessoa depende daquele canal de relações humanas para ter acesso ao dinheiro, né? Então, se isso é bloqueado, se isso é destruído ou alguém ameaça é, inviabilizar esse canal, a pessoa pode recorrer ao crime, né? Então, os autores de histórias de detetive, histórias policiais, eles sabem disso muito bem. Sabem disso muito mais do que os economistas, né? Cada pessoa tem um canal de acesso ao dinheiro. Ou você emite, ou você está trabalhando para alguém que tem dinheiro para você receber a sua cota de dinheiro, né? E essas relações são relações de dependência. As pessoas dependem disso, né? Então, quando isso é ameaçado, né, as pessoas podem recorrer ao crime para evitar que elas fiquem sem esse suprimento de dinheiro. Tá, então, tendo isso em vista, agora nós vamos tratar da relação com o bem-estar, com a felicidade. Então, não existe almoço grátis, né? O dinheiro tem um custo existencial. Isso que eu quero ressaltar. O dinheiro tem um custo existencial, né? A pessoa, para viver bem, ser feliz, né? Ela não pode desprezar esse custo existencial que ela paga, né? Que ela tem que despender esse tempo de vida, esse esforço para ter o acesso ao dinheiro. Agora, o que é o bem-estar? Né? Existe uma ideia muito errada de bem-estar como sendo simplesmente a pessoa ter dinheiro para comprar e consumir, né? Chamado consumismo. Isso é uma coisa muito errada, porque não entende como é que funciona o cérebro e a mente humana. Eu vou então logo dizer como eu entendo que o cérebro e a mente funcionam, né, para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. As sensações agradáveis que nós temos, elas requerem um certo grau de aventura. Em que sentido? Não basta você comer, beber e fazer, consumir as coisas para você se sentir bem e ser feliz. Não. Tem que ter um certo risco. Aquilo que popularmente se fala muito, sair da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? É você quebrar em parte um hábito e criar um outro hábito ou retornar para o hábito anterior. É assim que funciona. Por isso que as pessoas gostam tanto de jogo, né? O jogo é uma situação em que você pode ganhar ou perder. Se você fica só sempre na mesma, sem novidade nenhuma, sem risco nenhum, sem aventura nenhuma, você nunca vai ser feliz, né? Vamos pensar o João e Maria lá na gaiola lá que a bruxa colocou, sendo super alimentados para ficarem gordinhos, né? Eles podem, numa situação dessa, alguém pode ser feliz? Não pode, né? Felicidade não é simplesmente você estar comendo até não aguentar mais, né? Ou fazendo outras coisas aí até não aguentar mais, né? Isso não é felicidade. Felicidade é você ter uma meta qualquer, ter um interesse, lutar por aquilo, você pode perder, e aí quando você ganha, no sentido de se realizar, aí você se sente bem, se sente feliz, né? Então você pode ser uma pessoa muito pobre, mas a partir do momento que você consegue um resultado satisfatório, você se sente bem, né? Então, para uma pessoa pobre, de repente ela conseguir comprar um celular, né? Isso aí ela vai ficar feliz com um celular aí de quinta geração, né? Que não tem nem câmera fotográfica, digamos. Estou brincando um pouco. A pessoa vai ficar feliz, né? Já para uma pessoa rica, né? Ela quer o quê? Ela quer o último modelo da Apple, né? Do iPhone Pro Max 20. Aí a pessoa fica feliz, porque é a meta dela, né?
Então, as pessoas têm que brigar para comprar o último celular da Apple. Por quê? Porque isso faz parte do sentir bem. Se for simplesmente uma questão a pessoa já tem muito dinheiro, ela ir ali na esquina e comprar o último, o último celular da Apple, ela não vai se sentir tão bem, tão feliz do que se ela tiver que enfrentar uma fila, né? E ficar aí persistente até conseguir ter acesso a isso, né? Por que as pessoas viram à noite numa fila na rua para comprar ingresso para assistir um show aí desses artistas ruins que tem, né? Faz parte do show, faz parte do show, né? Faz parte da vida, né? Você tem que ter uma certa resistência, uma certa persistência e tal. Aí quando você consegue, aí você se sente bem, né? Então, bem-estar não é o João e Maria dentro da gaiola da bruxa. Bem-estar é a pessoa passando uma noite na rua, né? Acampada numa rua com chuva, frio, fome, para comprar o ingresso de um show de um grupo de música e dança que ela gosta. Isso é a felicidade, né? É um exemplo um pouco assim exagerado, mas no dia a dia é assim, né? Simplesmente de você comer aquela comida que você já está acostumado, né? E fazer tudo aquilo que já é da sua rotina, você não vai ser feliz. Você tem que ter alguma novidade, né? Por isso que é tão bom, por exemplo, viajar, conhecer novos lugares, né? Aí você, né, consegue comparar com a sua vida, né, cotidiana e ter sua imaginação fluir e você então tem essa aventura, né? São alguns poucos exemplos, mas a gente poderia dar milhares de exemplos, né, de tudo, né? Tudo que faz as pessoas se sentirem bem, porque sentir-se bem é um processo em que a gente sai da zona de conforto, pode sair um pouco, pode sair muito, né? E atinge uma outra zona de conforto ou retorna para a primeira se a coisa, né? Se a coisa não der muito certo, né? A sua aventura der errado, você volta para o que você era, né? Volta para o seu arroz com feijão, né? Mas pode acontecer também de você, então, de repente, sair do arroz com feijão e passar, né, a se tornar né, um consumidor de outro tipo de alimento, né? Sei lá, por exemplo, quinoa, chia, né? Macarrão. Cada povo tem aí as suas tradições, né, de alimentação e de tempero, etc. De repente você está usando pimenta malagueta e passa para pimenta cumari, você mudou, né, o tempero. Essas mudanças que podem fazer as pessoas se sentir bem, felizes, e isso não precisa ser rico para isso. Precisa ter acesso aos ingredientes básicos da sobrevivência e poder ter alguma liberdade de tentar outras alternativas, outras possibilidades que o mundo oferece, né? Certo? Então a relação seria essa. A gente precisa servir a alguém para ter acesso ao dinheiro, se você não é um emissor. Eu não sou um emissor de dinheiro, eu presto serviços ao Estado de São Paulo, né? Como professor, prestei, e eu recebo minha aposentadoria em troca disso, né? As pessoas que trabalham numa empresa têm que prestar um serviço que seja de interesse do dono da empresa para ser contratada e receber o seu salário, certo? Agora, não basta a pessoa receber o salário e ir no mercado e comprar o seu arroz com feijão e comer isso para ser feliz.
ela vai ter que ter um certo grau de aventura. E aí a gente chega na questão final que eu vou colocar aqui. É que essa aventura que cada pessoa tem liberdade de ter, né, para fazer algo diferente, não pode contrariar os interesses da fonte do dinheiro dela, né? Então, um funcionário público não pode fazer alguma coisa que seja contra a legislação que se aplica ao funcionalismo público, né? Um professor que fizer um assédio para uma aluna, por exemplo, né, ele vai perder o emprego, né? É um exemplo mais radical, mas isso se aplica a tudo, né? Então, se você trabalha para a Coca-Cola, você não pode fazer um vídeo, fazer uma postagem no TikTok dizendo que a Coca-Cola faz mal, porque os diretores lá da Coca-Cola, que se virem isso, vão te demitir. Você trabalha para a Coca-Cola, você não pode falar mal da Coca-Cola, mesmo você sabendo que ela faz mal, né? E por aí afora, né? A liberdade das pessoas é limitada pelo modo como elas têm acesso ao dinheiro, né? Mais especificamente pelos interesses do grupo ou empresa de onde vem o dinheiro que essa pessoa recebe, né? E por isso, inclusive, que existe, né, na atividade científica e tecnológica o famoso conflito de interesses, né? Porque um empregado da indústria farmacêutica não pode fazer uma pesquisa, forjar uma pesquisa supostamente científica, né, dizendo que os produtos da empresa para a qual ele trabalha são bons, né? Isso é fraude. Aí é o caso, né, da pessoa estar fazendo uma fraude para agradar quem paga ela, né? A fonte do dinheiro dela. Mas também não pode ser o contrário. Se você é uma situação complicada, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Se você também você não, se você trabalha para uma indústria farmacêutica, você também não pode publicar um artigo dizendo que o produto, o medicamento que essa indústria faz, que ele tem efeitos nocivos, colaterais, né? Você também não pode, mesmo que você saiba disso, porque você vai contrariar o interesse da fonte do seu dinheiro, né? E aí os exemplos se multiplicam, né? Então, essa busca do bem-estar, da felicidade, ela é limitada pela condição da pessoa, pela situação que a pessoa está, né? Pelas relações que garantem a essa pessoa o dinheiro para ela sobreviver. Agora, em situações mais difíceis, assim, né, as pessoas podem optar por se demitir ou romper essa relação, né? Porque se, por exemplo, né, vamos dar um exemplo drástico, né? Se você, digamos, você trabalha no exército de um país e esse país está atacando um povo e praticando genocídio, você pode, né, abandonar, debandar, né? Sempre existe, a liberdade humana possibilita isso. Você não, né, mesmo que você vai sofrer uma sanção, né, você assume isso. Não, eu não vou fazer isso, né? Se você trabalha numa instituição policial que está praticando atos ilegais, como tortura, né, você pode se demitir daquela corporação, né, por não concordar com aquela prática, né? Tem certas organizações que não permitem que as pessoas se demitam, né? Como a máfia, né? Por exemplo, a máfia, pelo que... É claro que eu não tenho conhecimento interno da máfia, mas pelo que se vê nos filmes, né, etc., se a pessoa... certas organizações criminosas, não só a máfia, né? Organizações de tráfico, etc. Se a pessoa quiser sair da organização, mesmo que ela vai ficar quieta,
não vai abrir o bico, né, a pessoa pode ser morta, né? Chamada queima de arquivo. Mas isso é uma situação mais radical, né? Vamos pensar no dia a dia, né? Porque o que interessa aqui para a maioria das pessoas é no dia a dia, né? Você pode se arriscar nas aventuras que vão te tornar sua vida mais interessante, desde que isso não rompa a relação que você precisa, da qual você depende para ter acesso ao seu dinheiro. E isso pode parecer pouco, mas é com base nisso que a política é feita atualmente, né? Por que é tão importante a questão das verbas que os parlamentares conseguem através de emendas, né? Seja no orçamento único, legal, seja no chamado orçamento secreto, emendas clandestinas. Com esse dinheiro, eles manipulam muitas pessoas, né, para conseguir votos nas eleições, né? Então, essa relação de dependência em relação à fonte de dinheiro explica muito da política, né? E as pessoas que são manipuladas, não é que elas sejam idiotas, ignorantes, não. Elas sabem dessa dependência que elas têm. Então, muitas vezes, mesmo que elas discordem desses políticos que são eleitos, esses picaretas que estão sendo eleitos, né? Ela sabe que o cara não vale nada, é um picareta e tal, mas ela vota por quê? Porque a fonte do dinheiro dela quer eleger esse cara, né? Então é assim que está funcionando a sociedade. Tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui. Um abraço.